Bem-vindos a bordo, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leonardo. E eu sou o Eduardo e você está no canal A Deriva nas Ideias. E antes de qualquer coisa, você tem que fazer o que, Eduardo? Curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações do sininho. Isso aí, porque aí você recebe quando a gente postar qualquer vídeo, né? E vai acompanhando tanto os vídeos quanto os shorts também. Shorts são importantes. E assim, eu quero... Vamos deixar uma aglomeração? Vai ver o vídeo dos papas. Tem um pouco de ligação com o nosso vídeo, porque hoje vamos ser de polêmicos. O vídeo do Papa a gente não foi polêmico, não. Foi histórico, muito pouco. Putz, hoje vamos gente, ser polêmicos. Eu quase me escangalhei de rir falando do sino do morto. Nossa, adoro essa história. Vai ver o vídeo dos papas. Só isso aí. Mas hoje a gente vai ser hoje vai ser polêmico. A polêmica é o que gera tudo nesse tema de hoje. Mas antes, um disclaimer. A gente não quer aqui ofender ninguém, tá? A gente não tá falando da religião A, da religião B, da religião C, nada disso. Isso aqui, nós somos dois historiadores falando de história. Mesmo porque as pessoas, elas têm uma mania de confundir tudo, parece que elas não escutam o que a gente fala. Elas escutam, mas elas interpretam a vontade delas. Então, eu vou fazer um parêntese, né? Antes mesmo de começar o nosso vídeo, sobre o que aconteceu na semana passada. Eu fui substituir uma professora na parte da manhã e ela dá aula de tudo. Filosofia, sociologia, aquelas matérias que você não gosta, de... projetos de vida. Projetos de vida. E uma das matérias, eu não lembro qual foi, porque eu dei aula de tanta coisa que eu fiquei até perdido, mas era sobre religião. Gente, nesse calor, hidratem-se, bebam água. E na parte de religião... era sobre diversidade, preconceito, alguma coisa assim. E eu falei sobre a questão de que a pessoa do nosso vídeo, né? Citei inclusive o nosso vídeo, que cada um tem o direito de acreditar o que quiser, inclusive de não acreditar em nada. Se quiser, compete a ela. Exatamente. Aí tu recomendou o nosso vídeo do ateísmo. Isso. Ótimo vídeo. Foi tudo bem a aula. Até que quando saiu, um aluno, ele não queria me deixar passar porque ele queria me convencer que Jesus existiu. Aí eu sei que Jesus existiu. Ele tem prova histórica. Eu falei, eu sei, eu sou historiador. Tem prova até a página 12. A gente vai falar disso. O que acontece? Tem prova que aconteceu alguns fatos. Mas aí eu falei assim, olha só, eu sou historiador. Se mais de alguém que entre você e eu que saiba que há provas que, pelo menos relativo que Jesus existiu, sou eu. Tio sabe. Aí ele, não, mas é porque você precisa aceitar Jesus. Aí eu falei, meu filho, não fala isso. Você por uma acaso estava na aula que eu acabei de dar pra você? Não tava. Ou se tava, ele usou a sua aula como ele usa a Bíblia. Só as partes que lhe interessam. Exatamente. E hoje a gente vai Nós falamos até sobre isso. Hoje a gente vai falar de Jesus. Mas não é qualquer Jesus. É Jesus histórico. Inclusive, o que acontece? Por que eu citei essa história? Porque para justamente vocês saberem separar o que é religião, o que vocês acreditam e respeitar a opinião do outro e principalmente fatos históricos e a ciência. Eu montei um roteirinho, eu sigo um pouco o roteiro eu faço mais para existir, né? Mas assim, antes de começar, só para deixar claro, não há um Jesus. A gente pode falar em Jesuses. Tem pelo menos 3 Jesus que a gente tem que deixar assim bem claro, né? O primeiro, o mais famoso de todos, é o Jesus da fé. E aí, cada religião tem o seu Jesus. Isso aí. O Jesus da igreja católica não é igual ao Jesus da igreja evangélica. O Jesus mórmon não é igual ao Jesus espírita. O Jesus da bola de neve não é o mesmo Jesus da universal. Nossa, me dá uma dor no coração toda vez que fala dessa igreja bola de neve. Dói aqui, ó. Mas aí que tá. Cada Jesus é um Jesus. Esse é o Jesus da fé. E ele vai ser o Jesus aos moldes daquela religião. Tem uma série muito boa, American God, já viu? Já. Que tem uma cena onde os deuses lá se encontram e tem Jesus pra cacilda. Não, tem um sketch do Porta do Fundo que aparece vários Jesus. Aí no final aparece bem o Jesus da Igreja Universal. Não, é o da bola de neve, É o da que bola ninguém de neve. quer ver. Ai, meu Deus.
Esse é muito bom. Esse Ai, pode gente. botar. Vou Não sei se botar é um permitido. trechinho. Bota Vou botar um trechinho, vou botar um trechinho. Vamos fazer a pose pra gente reagir. Vou botar um trechinho da edição. Jesus Cristo, cadê essa chave? Pamela, eu sou Jesus. Que honra, mas por que eu? Vim aqui levar-te, vim buscar todos os ungidos. Que venham os reinos. Que é isso? Que alegria estar aqui de volta. Outro Jesus? Não tem outro, só eu. Deixa. Bem-aventurados os puros de coração, que não comem porco e não assistem TV aos sábados. Esse sim tem um reino do céu garantido. Tá certo, esse aqui é o Jesus Adventista, esse. Mas qual de vocês que é? Não acredite em usurpadores! Eu vim trazer a riqueza para quem tem fé e faz o piques. Pera, esse aqui é o... Você tem é o fé? pentecostal. Então me passa aqui a chave do Não, teu não carro, vai teu passar cartão de nada crédito hoje, com não passa senha. nada. Que hoje mesmo vão acontecer milagres dentro da tua Não vida. tem hoje, não acontece, nunca acontece, não vai acontecer hoje. Calma. Alá, baralá, alá, alá, canta, arrabaxu. Do céu como fogo, invadindo o lar do cristão. Olha só, todos são muito bem-vindos à minha casa. Todos, menos você. Eu? Com essa calça marcando o corpo, uma maquiagem marcando, pesada. não. Cadê o meu coque? Aí, ó. Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Pode É, ser. gastou teu tempo à toa, Só perfeito. gosto da música, tô cantando. Que isso? Um minutinho pra ouvir a palavra de Deus. Deus me livre. São subordados, é o pessoal do Mas é Testemunho de Jeová. Tem ninguém aqui não! Aqui só tem adorador do demônio, adorador do diabo. Aqui a gente come homem, come mulher e faz sexo no bumbum e transa com bicho. Foi embora. Deixa, é porque é chato demais. Esse homem não vai... Shalom, rapaziada. Quem é esse aí? Desculpa, você é o... Jesus judeu. Sou carpinteiro, normal. Sou só um carpinteiro Sim, mesmo. mas você aqui, de que forma que você vem... Não tem poder. A coisa do poder mesmo eu não tenho, não. Eu faço móveis, em geral, artesanato. E me chamo Jesus. Vi que os Jesus estavam vindo aqui, eu falei, vou com os caras lá, né? Sou Jesus também. Dá licença. Só um instantinho, bicho. Que isso? Tudo bom? Tudo bom? Eu sou Jesus de Oi? verdade. Não tem nem como, gente. Ele pode ser sim. Como assim? Eu confio. Pô, mete essa Deve não, ser performance, o pessoal nós do Tem morro. 100 reais? Não, ele tá pedindo. Ele não tá tô nem- pedindo Não, nada, não. Porra! Ih, é o Esse aí, ó. Jesus de direita, calma. Pelo amor de Deus. Olha aqui, caralho. Jogou pedra na minha puta, que eu sei. Chega aí, cabeludinho. Marrados seus bem-aventurados! Jesus da Bola de Neve aqui. Tudo Mac? Tudo Mac? Tudo Maczeira? Vim aqui com a minha violinha para cantar para vocês uma versão gospel do nosso querido cantor, compositor e surfista Felipe Dilon. Jesus da Bola de Neve na voz. É o meu amor cristão, Jesus no coração, o fogo da tua fé, o que me traz salvação. Mas assim, o Jesus da fé é o Jesus da fé. Aí além do Jesus da fé, tem outro Jesus, né? Que é o da Bíblia. Esse é mais específico. Exatamente. Por quê? Porque ele dita um contexto histórico que aconteceu naquele momento. Ele é o que está registrado no texto bíblico. Exatamente. Que inclusive a gente não pode falar Que é histórico. que é histórico e que ele não sofreu, eu falo assim, ele é divino, gente, ele foi passado primeiro oralmente. E a história oral é igual o telefone sem fio, ela muda. Assim, Aí mesmo depois de escrito, quem fazia as cópias? eram as próprias pessoas. Os monges copistas. E aí eles você alteravam, tem esse primeiro, exemplo, né? pela questão da tradução, porque eles começaram a ter, em certo momento, na contra-reforma a traduzir. Assim, aí a gente está num outro momento, né? Quando você está falando, por exemplo, de Lutero, a partir de Lutero. Lá no início, na formação, que a gente está trabalhando, quando eu montei o roteiro, eu estou pensando que até a fusão com o Estado Romano. Até o momento que se fundiu com o Estado Romano, o texto ele era muito respeitado. Só que qual é o grande ponto? Cada comunidade que fazia uma cópia do texto, ela fazia um enxerto. Porque, por exemplo, eu tenho um texto de Jeremias, você tem um texto de Isaías. Aí você me empresta o seu de Jeremias para eu copiar, eu te empresto o meu de Isaías para tu copiar. Só que aí você conhece um lance que na tua comunidade falam sobre Isaías que não está nesse texto. O que você faz? Adiciona. Isso, e também questão de interpretação, até mesmo a forma de escrever. Se num texto uma vírgula muda tudo, imagina numa língua que está começando a surgir. Tem um canal que eu gosto bastante no YouTube,
que é A Tenda do Necromante. O nome é meio pesadinho, mas o canal também. É um exegeta, ele é teólogo e exegeta, o maluco é brabíssimo, é o Osvaldo, doutor Osvaldo, professor universitário e tal. Ele é um pouco exagerado nas colocações, mas o cara é muito bom. E ele diz uma coisa, o texto, ele é um boneco de ventríloco. Ele fala o que o autor quer. Gente, até mesmo no WhatsApp, às vezes você interpreta o que está escrito de um jeito e se a pessoa falar é completamente Totalmente diferente. Uma coisa você pensa, outra coisa que você escreve, outra coisa que a pessoa lê e o que ela interpreta. Isso aí, porque interpretação muito é complexo. pessoal. Muito complexo. Então, assim, esse Jesus da Bíblia, ele é um Jesus que está textualmente ali, nos evangelhos, nas epístolas, textos apócrifos e canônicos, mas esse é um Jesus mais ou menos organizadinho. Exatamente. Só que esse Jesus ainda não é o histórico. Não. Porque o que acontece? Primeiro, essa introdução foi só para falar que tem outro Jesus. Outro Jesus. Mas nós vamos focar no Jesus, o Jesus que teoricamente realmente viveu aqui na Terra com os seres humanos. Sim. Jesus real, Jesus histórico. Isso aí. E esse é o maior problema, porque inicialmente as pessoas não querem admitir que Jesus foi um ser humano filho do seu tempo. As pessoas têm essa ideia de que Jesus era um alienígena naquela sociedade. E não era, porque senão eles... Só de ele ter a aparência que é vendida pela Igreja Católica, um homem branco, loiro, de olhos azuis, ele já seria completamente diferente de todos que viviam ali. Sim. Porque ele vivia na Palestina, e eles são morenos, cabelo preto e olhos pretos. Jesus pareceria muito mais com Osama Bin Laden do que com Tom Cruise e Brad Pitt. Isso aí. Esse é o ponto. E isso já faz... Não, eu escutei uma brincadeira, o primeiro milagre de Jesus, né? Parecer loiro. Ser loiro de olhos azuis num lugar que não existia isso. Gente, Jesus era judeu. Ele era um membro da comunidade israelita que vivia na colônia romana chamada Palestina do primeiro século. A chance dele ser um homem louro de olho azul é zero. a mesma chance de eu perder 50 quilos até o Natal. É zero, gente. Não vai rolar. Até porque eu não vou nem tentar. Mas assim, o grande ponto é, Jesus era um homem, filho do seu tempo, da sua genética lá social. Só que tem uma galera que diz que Jesus histórico não existiu. Eles acreditam na existência do Jesus bíblico, eles acreditam na existência do Jesus da fé, mas eles não acreditam na existência do Jesus histórico, que são os miticistas. E aí? Tem elemento para isso? Não, o que acontece? Jesus, a gente é um consenso que de fato existiu um Messias, né? Que viveu nessa região, mas que, gente, é muito difícil colocar até mesmo os milagres que ele, teoricamente, são atribuídos a ele na Bíblia, não há provas. Sim, mas é aquela coisa, a gente não tem nenhuma fonte direta. Não tem uma plaquinha, por exemplo, Pôncio Pilatos. A gente sabe que existe o Pôncio Pilatos, porque tem uma plaquinha lá de inauguração de um armazenzinho lá durante a gestão de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos existiu. Herodes, o rei Herodes, a gente tem pelo menos 6 Herodes registrados como reis de Israel, que bate ali mais ou menos a época supostamente de Jesus, que também isso é uma outra questão, tá? A data é muito provável que Jesus não tenha vivido exatamente na mesma época que se atribui a Jesus, que era um pouquinho antes, que era o Herodes Antíqua, que seria o Herodes da época de Jesus, então ele não está no século 0, ele está um pouquinho mais na frente, no 6. Então a gente tem como colocar que possivelmente. É aquela coisa, você tem uma série de elementos que são circundantes a Jesus. Mas Jesus era um homem popular, Jesus era um japonês analfabeto. Tem vários personagens da Bíblia que tem confirmação e tem vários que não tem. Então, a maioria não tem. A maioria não tem. Os poucos que você tem confirmação ali... Normalmente são os reis, né? Alguns reis, não todos, alguns reis e um ou outro profeta. A maioria dos profetas você também não tem elementos confirmatórios da existência deles. E quando a gente fala disso, mais uma vez, gente, desculpa, eu não quero
que a sua fé seja questionada. Por isso, inclusive, fica aqui um disclaimer. Se você precisa que a ciência confirme a sua fé, eu tenho uma notícia chata pra te dar. Você não tem fé. Inclusive, se a sua fé é tão frágil que qualquer discurso como o nosso, que aqui falando que você precisa separar a nossa análise histórica da sua fé e tá te abalando, então sua fé realmente é fraca. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Com certeza. Esse é o Você ponto. não precisa, né, ter abalado, só porque a gente tá falando das questões que são confirmadas ou não, falando, vai duvidar a sua fé e botar em xeque tudo que você acredita, então você não tem fé de verdade. Exatamente. A fé é justamente acreditar sem evidências, acreditar sem... A fé é intangível, você não pode tocar nela. Acreditar sem ter motivo para acreditar. Exatamente, Então, isso que é a fé. Você não pode esperar que a ciência valide a sua fé. Porque se você está esperando que a ciência valide a sua fé, você não tem fé. Mas ao mesmo tempo você tem que saber que você tem que respeitar as pessoas que acreditam, que não acreditam e as pessoas que analisam qualquer coisa desse tipo. Não é um pecado você analisar se Jesus existiu ou não. Mesmo porque, na verdade, a gente está tentando fazer uma análise para mostrar os fatos que tem, históricos que temos confirmação que ele existiu. Então, assim, não estamos tentando provar que ele não existiu, exatamente o contrário. Até porque, se a gente tiver que apostar, eu aposto na existência de um homem chamado Jesus do primeiro século, candidato a Messias. Isso aí. Esse é o outro ponto, Messias. Cara, as palavras, elas variam ao longo do tempo. Sim. O que a gente chama de Messias hoje não era a mesma coisa que era o Messias no primeiro século. Messias no primeiro século era candidato ao trono. Messias era um candidato a rei. E Jesus era um candidato a rei, assim como tinha uns outros 10 nomeados, que inclusive foram tratados por Roma da mesma forma que tratou Jesus, como terrorista. Roma tratava todos eles como terroristas e eles eram condenados ao quê? Como Jesus morreu? Morreu na cruz. Era a execução mais cruel que existia. Vamos pensar aqui rapidinho. Como é que os Estados Unidos leem todos que se colocam contra ele? Terrorista. A gente falou do Império. Os Estados Unidos é um país imperialista, hoje é a maior nação imperialista do mundo. A Roma era a mesma coisa. Roma era imperialista. Então quem se colocava contra o domínio romano era um terrorista. Jesus foi tratado por Roma como terrorista. Foi crucificado por crime de sedição, que é tentativa de revolução. Jesus era um revolucionário. Era um revolucionário extremamente conservador. Porque revolução não é só progressista. Existem revoluções que são conservadoras. É o caso, por exemplo, do Talibã. O Talibã é um grupo revolucionário conservador. E nem sempre a revolução precisa ser com guerra, como, por exemplo, o Mahatma Gandhi. Sim. É um homem revolucionário pacifista. Mas o grande lance é, Jesus foi um candidato a rei, né? E esse é um outro elemento fundamental que a gente tem que colocar. O Jesus histórico não é o Jesus da fé, não é o Jesus bíblico. Estamos repetindo várias vezes porque com certeza vai ter alguém que não vai entender e vai comentar falando ao contrário. As análises mais técnicas da documentação, dos elementos, levam a crer que Jesus foi discípulo de João Batista. Discípulo de João Batista, porque João Batista era mais velho e mais famoso que Jesus. Na época dele. Então, há que você entender que Jesus era discípulo de João Batista, que ou posterior à morte de João Batista, ou a partir de uma discordância entre eles, parte para seu próprio apostolado. Jesus era um homem que pregou. Ele tinha uma mensagem. E qual era a mensagem de Jesus? A mensagem de Jesus era uma mensagem de retorno às Escrituras. É isso que se entende do discurso original, oficial de Jesus. Agora, há que se entender que o Jesus que viveu na Palestina não é o Jesus que acabou se tornando o Jesus da religião. Por quê? Porque o Jesus da religião, ele nasce 3 séculos depois. São 300 anos de telefone sem fio. Gente, nesse primeiro momento não tinha registro escrito. Então é muito tempo com a tradição oral para ela não ser modificada. O evangelho considerado mais antigo, se não me engano é Marcos, ele é, na melhor das hipóteses, associado ao final do primeiro século. Ou seja, uns 50 anos depois de Jesus.
gente já tá falando de 50 anos depois. Ou seja, pessoas ou já muito idosas que conviveram com Jesus, e aí a gente pega... Não, até provavelmente filhos dessas pessoas, ou netos. já descendentes dessas pessoas. Provavelmente. Ou a gente tá falando de pessoas com a memória já prejudicada pela idade, ou pessoas que já estão falando de relatos de segunda mão. Então já não é um texto tão fidedigno. Esse que é um grande elemento. Ah, mas o Evangelho é livro de fé. Mais uma vez, se a Bíblia é um livro de fé, ela tem que ser analisada como um livro de fé, não como um livro histórico. Isso aí. Porque como um livro histórico, a Bíblia está tudo errada. Tudo errado. Vários momentos registrados que a gente sabe, tem confirmação que não batem. Não, vamos pegar um exemplo rapidinho aqui. Molezinha a gente fala, isso aqui é um absurdo. Egito. Os egípcios eram uma sociedade letrada, era uma sociedade altamente documentada, registrada. Os caras têm cronologia dos faraó bonitinho, tem relato tudo bonitinho, e não tem uma linha sobre um povo hebreu como escravo, e muito menos sobre um processo de libertação desses escravos, fuga desses escravos, que envolva a morte de primogênitos. Ah, sim. Não tem uma linha. Uma linha. Gente, complica porque são coisas que, assim, você tem que saber separar a fé da questão histórica. A questão histórica não há provas disso que aconteceu. E nem tem que ter. Nem tem que ter. É impossível que, por um acaso, tenha apagado os registros conforme o tempo não tenha registrado? Impossível não é, mas que difícil é. Difícil. É impossível. Gente, desculpa. Algum elemento ia ter. E não há elemento. Assim, o único elemento é o retroalimentador. O texto que diz que aquilo é fato é a Bíblia. A Bíblia diz que a Bíblia é fato e a fato diz que a Bíblia é Bíblia. Então, é circular. Você não tem elementos externos. E a gente só faz história com elementos... E mesmo quando você usa a Bíblia, ela é altamente contraditória. Então vamos colocar, Eduardo, rapidinho, o que a gente sabe de fato. Que ele era um homem que viveu na Palestina. É consenso entre a maioria dos pesquisadores que houve um homem que viveu na região da Palestina no primeiro século, chamado Jesus, que foi um candidato a Messias. Isso é um fato. E que ele não era loiro de olhos azuis. Isso também é um fato. Isso é um fato, porque é impossível. Por mais que você acredite que tem um milagre, mas a questão é, senão ele chamaria muita atenção, ele ficaria marcado justamente pela imagem dele. Sempre seria descrito, e não há uma questão de descrição dele, como ele é, que não há isso na Bíblia. Não, na verdade você não tem absolutamente uma linha sobre características físicas de Jesus. Não há, porque não há descrição física. Não. Então, a gente, de relatos de primeira como ou segunda ele mão, né? era uma pessoa comum a seu povo, então você tem que relatar ele como palestino. Aí eu faço da uma época. pergunta. Faz diferença? Claro. Faz diferença Jesus ser o louro de olho azul? Para Ou algumas isso é pessoas, só o Eduardo, racismo para algumas falando? pessoas fazem. Ou é só o racismo falando? Porque o que acontece? Você vai pegar aí o livro, quando o Alto da Compadecida foi lançado, que tinha Jesus negro, chocou um monte de gente. Só pelo fato de ter colocado um Jesus que é de uma... Chocou o próprio protagonista, o João Grilo. O Suassuna, ele coloca esse desconforto na obra. Então é um exemplo de que, inclusive, por que Jesus tem que se apresentar sempre da mesma forma? Mas as pessoas não reconheceriam ele. Mas aí que entra um grande ponto, que esse é um dos elementos que a galera usa para dizer: não há descrição de como era Jesus, mas dá-se a entender que Jesus assume muitas formas, então ele podia ser do jeito que ele quisesse, inclusive louro de olho azul. Não. E a minha mãe podia ser virgem, e Zeus era uma ave, e Loki em forma de cavalo. Falar em como Zeus, Ai. só o exemplo de que a gente falando que as histórias se transformam, a própria história de Hércules. Tem tanta versão diferente de Hércules, de tudo quanto é jeito. De tudo quanto é jeito. Tem, é claro, a clássica, a principal, que a Hera fez ele ficar louco e ele atacou a própria família, depois foi fazer os 12 trabalhos. Mas tem tanta versão disso, tanta versão dos próprios deuses lá que é difícil dizer qual é né, a oficial. Não até tem. porque real não tem. Esse que é um grande mito, lance. são mitos. E aí, só pra gente fechar, o que é um mito? Gente, mito não necessariamente é uma mentira.
Mito é uma explicação fantasiosa para uma coisa que eu não entendo. Normalmente é um elemento da natureza. Trovão, O trovão. chuva, O colheitas trovão é um ótimo boas, exemplo. colheitas ruins. A galera lá na antiguidade tinha alguma noção de eletricidade? Nenhuma. Então era muito mais fácil que alguém. Tinha um cara super poderoso nas nuvens jogando raio pra baixo. É por isso que boa parte dos deuses do trovão são antropomorfizados. Thor, entre os nórdicos e os germânicos, Zeus e o Júpiter, né, entre os gregos e romanos. Você tem Tupã entre os indígenas sul-americanos, é verdade. Xangô para os africanos, todos antropomorfizados. Porque é muito mais fácil entender que tem um homem super poderoso jogando raio baixo. É mais fácil de entender. É a explicação que resolve o momento. Ela é uma mentira? Não, ela é uma explicação fantasiosa. É igual o homem do saco. Quando você fala pro seu filho não ir pra rua porque o homem do saco vai te levar, não é que haja um homem do saco, mas é que aquela explicação ela é mais compreensível naquele momento. É muito mais difícil fazer uma criança entender que ela pode ser sequestrada, é só você botar o homem do saco que vai te levar. O mito serve pra isso. É uma explicação mais palatável, plausível, para quem tem menos informação. Então, quando a gente avança a ciência, o mito ele perde a sua razão de ser. A gente entende que o relâmpago é um fenômeno natural e tá bonito, a gente entende esse ponto. E o mesmo vale para o Jesus histórico. A gente sabe que existiu um homem na Palestina que foi Jesus. Ok. Agora, isso valida o texto bíblico? Não. E o texto bíblico não tem que ser validado pela história. Ele é um texto de fé. Então vai ler a Bíblia com a fé. E a gente vai repetir aquele mesmo tema lá que a gente falou um pouco polêmico também, da questão de que cada um tem direito em acreditar no que quiser, inclusive de não acreditar em nada. E vocês têm que respeitar a opinião de outras pessoas, tanto para a questão da religião, de aceitar ou não, tanto também para a questão da interpretação de como que é um personagem histórico, personagem bíblico, personagem da fé, dos 3 pontos que nós colocamos agora. E aquela mesma coisa, o que vale para o Jesus histórico, vale para qualquer personagem histórico. Napoleão Bonaparte não é o Napoleão dos textos das pinturas. O Napoleão histórico não é o cara que foi construído como um mito. E esse é um elemento, é um elemento mitológico de Napoleão. É o mesmo que se aplica Dom Pedro II. O Dom Pedro II histórico não é um mito que se construiu de Dom Pedro. Dom Pedro é acolhido pela galera, sobretudo pela galera que é monarquista, como um grande sábio, o erudito, poliglota, incentivador das artes e das ciências. Tem um fundo de verdade aí. Mas esse não é o Pedrão histórico. O Dom Pedro II histórico também é um homem que era dado a putaria, era um homem que traía a esposa com tudo quanto é mulher, era um cara bastante... Ele só era mais inteligente que o Dom Pedro I. Não, ele era um homem inteligente. Porque o Dom Pedro I ele só se preocupava com essa parte, esquecia a monarquia. Dom Pedro era um homem culto e tal, mas assim, era um escravagista, era um elitista, sabe? Ele não era esse mito. E isso vale para qualquer. O Eduardo e o Leonardo que vocês conhecem não são o Eduardo e o Leonardo reais. Gente, a realidade é muito mais complexa. A interpretação do que o outro vê a gente não é a realidade. Todo mundo tem defeitos, tem qualidades e nem todo mundo é bom, nem todo mundo é mal. Nem todo mundo é mal. Nós temos lados bons, lados ruins. Bom e mal. Não, tem pessoas que são ruins. Não existe esse maniqueísmo. Tem pessoas que são ruins. Esse que é o grande ponto, né? Ninguém é 100% mal, ninguém é 100% bom. Tudo varia de quem olha, de como olha, de quem conta a história. Do tempo que está se vendo aquele fato histórico. Do prisma, da ótica. E o mesmo vale para o nosso querido personagem histórico, Jesus. O Jesus histórico não é o Jesus da fé, não é o Jesus da Bíblia e não tem que ser. O seu Jesus, e se você tem fé, que você acredita, que você ora para ele, é o Jesus da fé. Ele é seu, ele não é de mais ninguém. Ele não precisa ser o Jesus histórico. Na Bíblia, tem lá os milagres, mas de fato, historicamente, a gente não tem nenhuma comprovação de nenhum milagre.
Então, quando a gente vai interpretar, a gente tem que trabalhar com fatos históricos. Não há nenhum fato histórico que comprove, corrobore nada daquela questão, né? Porque até mesmo os relatos que nós temos, que é a Bíblia, que são relatos passados, eles não são fidedignos justamente porque são passados oralmente durante 3 séculos. no mínimo meio século, até 3 séculos. Até a formação de um Jesus definitivo, canônico, que se deu a partir do Concílio de Nicéia. Até o Concílio de Nicéia, Jesus era freestyle, era self-service. Cada comunidade cristã tinha um Jesus da sua preferência. Só de pegar aquela briga que se Jesus era a Trindade existia ou não, Até hoje foi uma briga homérica dentro da própria igreja até se definir Até isso. hoje há discussão, você ainda tem elementos, algumas religiões cristãs que não acreditam em Trindade. Então, assim, há grupos religiosos cristãos que não acreditam que Jesus foi um Deus, ele foi um homem, sabe? São elementos. O Jesus do islamismo, que tem, não é o Jesus do espiritismo, que tem. É verdade. Que não é o Jesus da Umbanda, que tem. Também. Que não é o Jesus dos mormons, que não é o Jesus do Testemunho de Jeová. É o Jesus da fé. O Jesus da fé, ele é múltiplo, ele é plural. O Jesus da Bíblia, ele vai ser a interpretação que você dá ao texto. Agora, o Jesus histórico é a interpretação que você dá às fontes. É um outro negócio totalmente diferente. Que também não é a verdade. Em história, a gente não trabalha com verdade. História, a gente trabalha com o menos errado possível. Uma interpretação do tempo que nós vivemos. O mais próximo que a gente consegue chegar com a menor quantidade de erro possível. A gente sabe que está errado. E essa é a questão. Só a gente quer estar o menos errado possível. Então, gente, espero que vocês tenham entendido nossa tentativa aqui de deixar claro que o Jesus que nós temos prova que existiu, relativamente, não é o Jesus da igreja, não é o Jesus que você acredita da fé, são coisas diferentes e tem que ser visto de forma diferente. Com respeito, sempre. Exatamente. Tanto a crença individual quanto a não crença. Eu, por exemplo, eu sou ateu. Eu não acredito que Jesus, na existência de um Jesus da fé. Mas o Jesus histórico é um fato. Isso aí. Não nego. Da mesma forma, tem vários outros elementos históricos que eu não acredito na existência. Por exemplo, Platão. Platão para mim é mito. Pode ter sido várias pessoas que se reuniram com o nome de Platão. Sócrates. Então, agora, Aristóteles é fato. Aristóteles tem texto. Mas de qualquer forma, fica aqui o nosso pedido de desculpa, se alguém está incomodado. Se a gente te incomodou, desculpa. Não era a intenção. A intenção era causar desconforto, não incômodo. Isso aí. E também refletir, né, dessa situação de que até mesmo algo que vocês acreditam muito pode ter mais de uma interpretação e levar vocês a refletirem e justamente respeitar opiniões diferentes. Exatamente. A única coisa que a gente pede que seja levada a ferro e fogo é curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Isso aí. E a gente não vai se estender mais porque o vídeo já ficou bastante longo. Bem longo. Mas não, quem chegou até aqui, comenta, né? Cheguei ao final. Estamos no fim. Isso aí, gente. Gente, então até o beijão. próximo vídeo. Tchau. Tchau.